Quando a arroba diminui, que aconteceu nas safras anteriores, com o efeito de mercado é terrível, mas a gente não liquidou também essas arrobas também. Caixa rebanho mais o caixa dinheiro que compõe o nosso resultado. Anos de alta, a gente quer gerar caixa dinheiro. Em anos de baixa, a gente quer gerar caixa rebanho para surfar nessa onda do ciclo da pecuária. E a sequência de 11 anos falou que se você fosse escolher uma única métrica técnica, ganho médio diário global. Sozinha, ganho médio diário explica mais a metade do resultado. No final das contas, a gente imaginar que fazer pecuária é transformar capim em carne, ou melhor dizendo, transformar capim em dinheiro, ou melhor dizendo, transformar a energia do sol em dinheiro. Então, para mim, a definição mais importante de pecuária é que pecuária é transformar energia do sol em dinheiro, fazendo bem para os animais, para o planeta e para as pessoas. Cara, lotação, desembolso e valor de lotação, desembolso e GMD depende da própria fazenda. Então, se um pecuarista, ele tem que pensar de manhã, tarde e noite nesses 3 elementos. Eu preciso aumentar minha lotação, reduzir meu desembolso e aumentar meu GMD. O problema da pecuária não é de outubro a março, o problema da pecuária é de março a outubro. E é negligenciado. E com isso a gente foi perdendo e foi normalizando as coisas ruins. Então você vê a vaca magra, é assim mesmo, está na seca. E esse é o ponto que eu acredito que a gente tem que estar trabalhando pelo propósito, pelo significado, e o dinheiro é só o prêmio por fazer algo bem feito. Bora, galera, bora para mais um episódio aqui, o 6º episódio do Na Fazenda Cast. Para variar, estou muito feliz. Só estou recebendo gente boa aqui para bater papo e hoje é uma pessoa mais que especial, assim. Eu tive contato com ele no começo da minha carreira e eu aprendi importantes lições aí. Bom, eu sou o Matheus Moretti, sou o host aqui do Na Fazenda Cast e hoje vou ter o prazer de conversar, talvez, com a pessoa que mais entende de números quando a gente fala no ambiente de pecuária no nosso Brasil. É o homem do benchmarking das fazendas aí, as fazendas que ele acompanha com um nível de excelência lá em cima. Sabe que no começo da minha vida eu era fanático por planilha e fazer simulações. E no meu primeiro treinamento que eu tive com ele tirou um papel e uma caneta e falou assim: Matheus, você precisa aprender a fazer contas de forma simples. E aí eu fiquei obcecado em usar o menor número de operações para mostrar para alguém a viabilidade do negócio. Bem-vindo, Antônio Schacker, ao Na Fazenda Cast. Tenho certeza que vai ser um baita episódio. A honra é toda minha, Matheus. Obrigado pelo convite. Quando você falou da possibilidade, fiquei super feliz, honrado, aceitei na hora, né? E vendo assim nossos colegas que já passaram por aqui, são pessoas também que eu sou do fã-clube delas, então me sinto muito honrado. Tá falando com você, acompanho sua carreira desde sempre. Eu sei do teu conhecimento, da tua vontade, da tua capacidade e do teu ativismo realmente muito bondoso a favor de uma pecuária profissional, de uma transformação para o lado do bem. Então, é uma delícia poder estar aqui com você. Show. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente, batendo papo. Vai ser bom demais. Então, Schacker, eu queria, sim, antes de a gente começar a falar de pecuária e tudo mais, queria entender algumas coisas. Primeira vez que eu me deparei com o Antônio Schacker em um treinamento seu, ficou claro ali para mim, às vezes, a simplicidade que você traz das informações, né? Talvez você gaste muito tempo mastigando as coisas, tentando entender os números e para trazer isso para o produtor, trazer isso para quem faz o seu treinamento de forma simples, para enxergar a importância. Mas acredito eu que até o Schacker se transformar nessa pessoa teve uma longa jornada aí. Eu queria começar esse episódio entendendo um pouco a história do Schacker. O Schacker nasceu dentro de fazenda, não nasceu? Como o Schacker foi parar na pecuária e que momento ele entendeu a importância dos números para a tomada de decisão? Legal, Matheus. Na verdade, a gente segue uma jornada de aprendizado sempre contínua. O mundo muda muito rápido e a gente tem que, de alguma forma, tentar mudar o máximo possível na mesma velocidade. Mas, de uma forma bem objetiva, assim, eu sou paraense, nasci em Belém do Pará, numa jornada quando meus pais estavam trabalhando lá. O meu avô materno tinha uma palmiteira na Ilha do Marajó e chamou o genro, meu pai no caso, trabalhar lá. A gente é de uma família do interior de São Paulo, uma cidade que chama Sorocaba,
e meus pais foram a trabalho, e esse período que eles passaram lá a trabalho, eu nasci em Belém. Fui, de fato, ser mais próximo do estado depois que eu virei profissional. Eu comecei a trabalhar no Pará, porque o projeto ele terminou e eles voltaram para o interior de São Paulo. E eu sou filho e neto de pequeno produtor. Então, meu pai criou a família, assim, eu e meus irmãos, com 500 vacas, um pouco menos de 500 vacas. Então, assim, sempre tive proximidade com a fazenda mesmo e com essa coisa toda, apesar de ter tido a minha infância e adolescência sempre no asfalto, digamos assim, que eu fui me aproximar mais da fazenda quando eles mudaram. Aí parou o Paraguai, né? Então meus pais trabalharam com meu avô no Pará, nos anos 70, quando eu nasci. Depois eles voltaram nos anos 90 para o Paraguai, desse mesmo avô super empreendedor, tinha uma fazenda. E lá, meu pai foi ajudar a cuidar dessa fazenda, e foi quando eu me aproximei, né? E relativamente coincidiu com o momento que eu fui fazer faculdade de zootecnia em Maringá, no Paraná. E uma coisa muito legal que aconteceu, que quando eu me formei, eu consegui um estágio na Embrapa, e esse estágio, com o Dr. Armindo Kish, me levou ao meu primeiro emprego na Companhia Mata Laranjeira, em Ponta Porã. E diria que realmente a pecuária se abriu para mim de uma forma profissional quando eu fui trabalhar numa fazenda grande, e eu tive excelentes líderes. Assim, eu tive um diretor de empresa, que é o Cesário Ramalho, eu tive 2 gerentes muito conhecedores de pecuária, então o Juvencio Leal e o Rogério Ineco, que foram meus chefes. E coincidentemente os 2 eles me exigiam no seguinte contexto: quanto nós vamos ganhar e quanto nós vamos gastar. Então, eu fui muito desafiado morando nessa propriedade, uma propriedade que já tinha um hábito de controle, já tinha um hábito de fechamento de ponto, já tinha um hábito muito estruturado, porque é uma fazenda grande e muito bem conduzida. E ali, então, eu posso dizer que foi o divisor de águas. Assim, claro que você faz você vive a infância de um jeito ou de outro conectado ao agro, depois faz uma faculdade, depois você vai morar numa fazenda de fato e viver aquele dia a dia de uma fazenda, e de uma fazenda onde eu fui contratado para trabalhar na controladoria. Então, até o método que o Instituto usa hoje é um método que, na essência mesmo, era o método daquela fazenda, que obviamente passou por transformações ao longo do ano. E aí, eu, depois de uma temporada morando nessa fazenda, entendi que eu precisava seguir mais um degrau e fazer mestrado. E eu tive uma baita sorte de, quando eu comecei a fazer o mestrado, não ter bolsa. Porque como não tinha bolsa, eu precisava arrumar um jeito de viver, de pagar minhas contas, né? E aí foi quando o que daria para encaixar dentro da agenda do mestrado seria prestar serviço. Não daria para eu ser CLT, funcionário de uma empresa, como eu era da fazenda. E eu comecei a dar consultoria, dessa consultoria se transformou numa empresa de consultoria, e assim a vida seguiu. Como eu sempre gostei muito de entender qual era o efeito econômico daquilo, e até assim, eu fiquei dividido quando adolescente e fazer faculdade de administração ou de zootecnia, tanto que eu prestei os 2. Mas quando eu vim para Maringá e fiz o vestibular aqui em Maringá, eu falei, nossa, eu quero morar nesse lugar, eu quero fazer esse curso. Aí, naquele momento, a administração ficou para trás. Eu nem, apesar de ter feito vestibular para administração, não insisti na administração, mas que no final foi um caminho de Deus muito legal, porque eu acabei caindo de corpo e alma na administração, tendo feito zootecnia. E aí, essa temporada, numa fazenda muito bem administrada e controlada, um mestrado e a possibilidade de começar a prestar serviço nessa direção, deu o tom da carreira, coisa de Deus, e a gente sabe que conduz a gente. E desde então, já se vão 22 anos só na consultoria, se a gente considerar quase 30 desde quando eu entrei na fazenda, né? E esses 30 anos que passaram muito rápido. Te ouvindo falar assim, a gente precisa estudar Maringá. Meu irmão fez zootecnia na UEM também. Uhum. Ele tem Maringá até hoje, ele não sai daí por nada. Então, Maringá, que legal. Quem conhece, encontrá-lo. Não sai daí, né? Poxa, e aí o projeto evoluiu muito. A cidade é incrível, DH alto, organizada, uma cidade
Boa. Às vezes, quando eu vou visitá-lo, a cidade realmente ela é muito agradável, muito bonita, né? Acho que é muito bom morar aí. Poxa, e hoje, dentro desse projeto que foi evoluindo aí, você contou a história para a gente, e hoje, acredito eu que como consultoria aí, hoje é a maior do país em termos de acompanhar a gestão de fazenda? Matheus, na verdade, a gente não tem essa métrica para dizer que é a maior. Assim, quando a gente analisa o número dos colegas, as outras consultorias, os públicos, a gente percebe que a gente acompanha mais fazendas. Hoje são, para ser bem exato, que participaram do nosso benchmarking esse ano, 820 propriedades. Então, é um número grande e provavelmente a gente seja a iniciativa de acompanhamento de resultados do jeito que a gente acompanha. Existem iniciativas do Sebrae, que às vezes acompanham mais propriedades, né? Mas esse acompanhamento, provavelmente a gente tem aí, ou se não for a maior, está entre as maiores de acompanhamento. Mas lembrando que nosso modelo de negócio é um modelo de muito uso tecnológico, né? Então, tem a plataforma, tem o software, tem a metodologia, e não é aquela consultoria necessariamente tradicional, que você vai na fazenda, faz o planejamento. Hoje, metade das fazendas, mais a metade das fazendas, melhor dizendo, são acompanhadas em projetos 100% online. Então, isso obviamente traz uma escalabilidade maior e por isso que a gente está olhando para isso. Claro que a gente quer impactar muito mais, e o nosso projeto é para seguir crescendo o número de fazendas impactadas, né? Poxa, é uma coisa que vocês fazem todo ano e, assim, eu particularmente fico ansioso para ver sair os números e dar uma olhada, é o benchmarking. Sim. Trazer de alguma forma ali um caminho para comparar as fazendas e tudo mais. Mas tem muita gente, às vezes, que ainda, por mais possa parecer simples, mas não sabe direito o que é isso. Né? O que é um benchmark dentro do ambiente pecuário. Pedi para você falar um pouco o que é, como é feito, para a turma que está ouvindo a gente entender, quando eles escutarem, o benchmarking aí do mercado, o que é isso? Legal. O benchmark é um processo que veio da indústria, né? É uma ferramenta de gestão e de administração que tem na sua essência a comparação. Pode ser a comparação de produto, pode ser a comparação de processo, pode ser a comparação de resultados. Então, tem diferentes tipos de benchmarking. Então, o benchmark é um processo de comparação. E o grande objetivo desse processo de comparação é encontrar os benchmarks. O que é isso? Qual é a diferença do benchmarking para o benchmark? O benchmark é o processo, o benchmarking é a referência. Então, por exemplo, quando a gente analisa muitas fazendas, você vai ver, por exemplo, poxa vida, a gente tem aqui as fazendas, na média, perdem 3,7% de bezerros no nascimento a desmame, por exemplo. Poxa, mas as fazendas mais rentáveis, por exemplo, eu estou dando um exemplo só, porque esse número é vivo, obviamente, mas as mais rentáveis conseguem chegar em níveis de 2,9%. E já tem fazenda perdendo 1,6% entre o nascimento e o desmame. Então, se alguém perde 1,6 no nascimento ao desmame, significa que existe essa referência. Então, existe um processo estruturado, uma condição, um bioma, algo que a gente estuda. Então, é muito legal, porque a partir do número a gente começa a descobrir referências para a tomada de decisão. Então, a primeira grande conclusão atemporal foi que não é quem mais produz que mais ganha, mas todo mundo que ganha mais produz mais. Então, não é produzir a qualquer custo. Então, esse processo de comparação, ele nasce, a gente se inspirando, inclusive até o começo dele foi bem legal, porque a gente começou a atender uma fazenda que distribuía produtos Ambev, né? Quer dizer, tinha a fazenda, não a fazenda, o dono da fazenda é distribuidor Ambev, e a gente teve a oportunidade de acompanhar o processo de benchmarking da Ambev, através dessa distribuidora. Ele falou assim, cara, que coisa legal, né? Vamos fazer igual, né? Para a pecuária. E aí aquilo foi que nos levou a essa inspiração. E no começo, Matheus, a gente comparava tudo. Fazenda. Porque a gente não tinha N suficiente, né, para separar cria, recria e engorda. Hoje a gente separa cria, recria e engorda, diferentes biomas, diferentes graus de intensificação. Então, a gente consegue comparar dentro de clusters estatísticos. Até porque, se eu estou num lugar que chove 800 milímetros, é diferente de onde chove 400 e chove 1.200.
Então, hoje a gente consegue fazer um estudo mais profundo, detalhado, comparando as fazendas comparáveis. Claro que existe uma camada que todo mundo pode ser comparado, que é a camada da qualidade do uso do dinheiro. Mas eu não posso comparar a produtividade de uma fazenda de Pantanal Sul-Mato-Grossense e no mesmo Mato Grosso do Sul, a região de Dourados, por exemplo, ou de Maracaju. Né? O bioma de Maracaju, as terras de Maracaju são completamente diferentes do Pantanal, né? Do Mato Grosso do Sul. Então, reais por hectareano, produtividade, são diferentes, mas resultados sobre o valor do ativo terra pode ser comparado. Então, o processo é esse. E qual é o grande papel? É a gente entregar para a cadeia, para o pecuarista, principalmente para o nosso cliente, olha, você está aqui e as pessoas que fazem o que você faz estão aqui. Então, tem tanto de oportunidade a ser capturada, então dá. Então, a ideia é realmente trazer referência. E o ser humano precisa de referência, né, Matheus? Eu tenho certeza. Tenho certeza que você era um excelente aluno na escola, então os outros coleguinhas falavam assim: nossa, quanto você tirou? Eu tirei 8. Mas e o Matheus? O Matheus tirou 9. Então tá tudo normal. Quanto você tirou? Eu tirei 8. E o Matheus tirou 7,5. Puta, fui bem pra caramba. Então, Então se comparava, né? E quando nasce um bebê, as mães perguntam: nasceu com quantos quilos? Se foi parto natural, se foi parto cesárea, né? Aí a gente compara a nota de escola, a gente compara salário, até, infelizmente, quando alguém morre, a gente faz 2 perguntas, né, normalmente. Morreu de quê? E quantos anos tinha? Isso justamente para se comparar. Então, a comparação ela é muito educativa, né? E a gente tem uma frase aqui: quem se compara evolui. Então, a gente vai lançar o benchmark já nos próximos dias. A gente teve o ano mais duro desde que a gente analisa as fazendas, mas, por outro lado, mesmo tendo um ano muito duro do ponto de vista econômico, a gente encontrou fazendas entregando recordes de resultado. Então, a gente vê que, apesar de, para a grande maioria, ter sido muito ruim, existem fazendas que entenderam o jogo do ajuste, o jogo de pôr o ciclo trabalhar a seu favor, e gente superando 4, 5, 6, 7 mil reais por hectare no ano mais duro da atividade pecuária do ponto de vista de mercado. Né? Show. Antônio, um ponto só para a gente filosofar e até ouvir sua opinião, assim. Eu, às vezes, vejo, tem muita gente hoje no Brasil fazendo benchmark, né? E aí, trazendo essas referências para a gente. Uma preocupação que eu tenho em alguns momentos é assim: qual foi a metodologia para gerar aquele número? E isso fica claro para mim, um risco, às vezes, por exemplo, acho que não é o caso de vocês, mas quando a gente pega um benchmark voltado para um confinamento, e talvez a métrica que mais se correlacione ao lucro ali dentro de uma operação de confinamento é a eficiência biológica ou conversão em carcaça, né? Quantos quilos de matéria seca o animal gasta para produzir uma roupa. É uma medida direta ali do custo e da eficiência de produção do confinamento. O problema é uma variável extremamente contaminada pelo rendimento de carcaça inicial. Com certeza. E assim, eu acho que daí eu vejo muita gente querendo discutir benchmark, mas cada um assume um valor de referência como verdade ali na entrada do animal no confinamento. Então, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu falo: toma bastante cuidado com o número, né, que você está se propondo. Sem dúvida. Porque às vezes o coleguinha ali está considerando uma variável de entrada diferente da sua, e óbvio que o mercado considera 50%, mas às vezes o cara está entrando com um animal lá no confinamento de 560 quilos, que a gente sabe que o rendimento de carcaça do animal não é 50%. Com certeza. Então, esses são riscos importantes e que a gente consegue, de alguma forma, mitigar isso com uma metodologia bastante estruturada e com o crescimento do N. Né? E aí, com a participação de bons estatísticos, e aqui a gente tem 2 grandes estatísticos que nos apoiam, né, para procurar tirar esse efeito mesmo e poder chegar a conclusões realmente que podem contribuir. Mas toda vez que você escolhe um método para fazer a conta, você abre mão de outro. Né? E pode ser que, em alguns cenários, aquele outro seria melhor. E por isso que aqui a gente trabalha muito situações que evitam a subjetividade. Por exemplo,
nosso regime é caixa. Caixa é caixa, eu não posso tomar decisão, olha, eu vou considerar isso. Não, quanto você gastou? A gente não usa amortização, exaustão e depreciação, apesar de reconhecer que existe, mas a gente trabalha com regime de caixa aplicado. Então, a gente sempre vai escolhendo um método que tira o efeito da decisão humana processual para que a gente não contamine. E o crescimento do N, uma análise estatística bem feita, e principalmente uma qualificação das fazendas participantes, ela é muito importante, porque a gente, se não tiver qualificação, a gente pode errar. Claro que der uma massa maior de dados, a gente acaba conseguindo ter essa oportunidade. Então, hoje, com 820 fazendas, mas submeter ao benchmark um número muito maior do que esse, mas 820 que a gente entendeu que pode participar. E tem até situações que eu falo, a gente descarta os dados econômicos dessa fazenda porque a gente viu que eles não consistentes. O produtivo passou pela validação, então ok, ele pode entrar na contribuição produtiva, mas esse é um ponto-chave, comparar banana com banana e maçã com maçã para não criar confusão, né? Hoje, dentro do benchmark, vocês fazem o ranqueamento do produtivo separado do econômico, correto? Na verdade, assim, a gente tem os dois e a configuração de ambos. Em alguns momentos, por exemplo, quando a gente vai falar em desembolso por arroba, eu tenho que ter produtivo financeiro, margem sobre a venda e assim por diante. Então, a gente tem esse contexto. Mas pode acontecer da gente ter apenas um olhar produtivo. Só financeiro não dá, porque o financeiro precisa do produtivo funcionando, né? Porque o financeiro ele precisa arroba produzida e assim por diante. Esse que é o ponto. Mas isso são casos raros, a grande maioria entra com o econômico, financeiro e com produtivo. Pode ter, ser uma fazenda de integração lavoura-pecuária com safra e safrinha, o benchmark, ela tem uma análise muito maior, porque você tem pecuária ciclo completo. Então, eu tenho a cria, tem recria e terminação. Tem milho, tem soja, tem área de LP. Então, você tem uma análise muito grande. Quando você tem uma fazenda de recria e terminação simples, assim, o número de indicadores é muito menor, né? Então, são situações muito diferentes para analisar essas fazendas. Mas, no final das contas, o que vale é quanto a fazenda ganhou de dinheiro sobre o que vale o ativo terra. No final das contas, esse é o número que vale, né? Poxa, nessa conta, assim, a gente vai ter, principalmente numa fazenda de recria e engorda, e os últimos anos que a gente viveu essa volatilidade grande, valor de arroba, se a gente pegar o produtivo junto com o econômico, e a última linha que fica na fazenda, a gente vai ter um impacto violento da oscilação da arroba de estoque, correto? Sim. Como você tem trabalhado isso e, assim, primeiro como você tem trabalhado essa variação do custo ou do ganho de estoque dentro da fazenda, ou até perda de estoque, enfim, e como você tem levado essa mensagem para conscientizar o produtor, às vezes, que ele não tomou prejuízo, simplesmente ele não sacou dinheiro da fazenda. A análise é uma análise bastante poderosa, porque ela é simples, né? Ela é simples. Então, como que a gente avalia o resultado de uma fazenda? Receita total, menos desembolso total, mais quanto o estoque aumentou ou diminuiu o estoque pecuário e os estoques de insumos. Então, o que a gente faz essa análise? Pode acontecer de eu ter gerado caixa, mas o meu rebanho diminuiu muito, então, no final das contas, o meu resultado é negativo, né? Já, por exemplo, pode acontecer do camarada tá super apertado no caixa, mas o rebanho cresceu. Então, para a gente analisar a fazenda, a gente analisa com efeito de mercado e sem efeito de mercado. Então, a gente tem, digamos assim, um conjunto de análises que, quando a gente olha todos eles ao mesmo tempo, a gente consegue fazer a leitura. Então, eu vou analisar, olha, com efeito de mercado, significa o seguinte: arroba no início da safra na cotação do início da safra e arroba no final da safra com a cotação no final da safra. Em safras de alta, é muito comum as fazendas darem mais dinheiro, porque a arroba subiu, com efeito de mercado. Quando você usa o valor médio da arroba da safra, a gente tira esse efeito e mede a eficiência da própria fazenda. Então, a gente tem com efeito e sem efeito. Então, quando a arroba diminui, que aconteceu nas safras anteriores, com efeito de mercado é terrível, mas a gente não liquidou também essas arrobas também. E então a gente analisa essas duas. E além disso, a gente analisa antes do investimento e depois do investimento, para as fazendas que estão vivendo um momento de muito investimento também.
Então, a gente criou metodologicamente possibilidades de analisar a fazenda por perspectivas complementares para chegar a conclusões que apoiem a tomada de decisão. Você pode ter tomado uma decisão, Matheus, por exemplo, vamos crescer rebanho. Então, estamos com, tá barato, eu tenho comida, tenho dinheiro, vou crescer rebanho. Cara, quando você está crescendo rebanho, você não vai gerar caixa. Dificilmente vai gerar caixa. Então, o teu resultado vem do crescimento do rebanho. Muitas vezes, eu falo assim, não, a gente está super estocado, está produtivamente, ou até a gente tirou uma era. A gente estava matando boi de 3 anos, vamos matar boi de 2. Então, você gera muito caixa, mas acontece uma redução do rebanho, porque você tirou uma era da fazenda. Então, também não pode ter essa falsa imagem que está tudo bem, só porque gerou muito caixa. Então, o caixa rebanho mais o caixa dinheiro que compõe o nosso resultado. Anos de alta, a gente quer gerar caixa dinheiro. Em anos de baixa, a gente quer gerar caixa rebanho para surfar nessa onda do ciclo da pecuária. Em ambos os casos, a gente precisa de muita gestão e muita comida guardada, além, obviamente, de dinheiro em caixa construído para administrar. Então, essa que é o jeito. Então, a gente sempre está olhando formas consistentes de olhar pela perspectiva que ajude a tomada de decisão e buscar qual que é a métrica. E a sequência de 11 anos falou que se você for escolher uma única métrica técnica, ganho médio diário global. Cria, recria, engorda, só recria. O ganho médio diário é a métrica que explica 55% do resultado. Sozinha, ganho médio diário explica mais da metade do resultado. É o que gera receita, né? De forma direta. É o ganho de peso que vai estar relacionado completo à geração de receita da fazenda. Um ponto, acho que assim, esse movimento de subida e queda do ciclo pecuário que a gente viveu, como ele foi muito fora da curva, né? Sim, ele foi inflacionado por dois ocorridos mundiais aí, que foi Covid e China. Sim. E foi para um status muito alto, que muita gente ganhou dinheiro e a gente depois, o tombo foi muito alto também. Exatamente. Mas quando a gente vai para momentos de extremos, assim, às vezes o número ele explode e permite a gente ver algumas coisas, né? Sim. Te ouvindo falar, assim, e reforça um sentimento que eu tenho tido já há algum tempo, que basicamente pecuária, se a gente entender movimentos de ciclo pecuário e for bom em processo, né, em gestão, a gente resolveu tudo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É basicamente gestão de estoque de arrobas, momento de aumentar ou diminuir, ser muito bom em produzir comida, que é a gestão de pasto, e a terceira gestão é a gestão de processos, em fazer as coisas com excelência. Se eu tenho gestão de processo, eu produzo bem. Se eu controlo a gestão o meu estoque de comida ou arrobas, eu vou surfar a onda do mercado entendendo o movimento de ciclo pecuário. Tipo, é simples, né? Daí a gente complica algo que é relativo. Esses dias eu ouvi, viver é fácil, né? A gente complica a vida e basicamente pecuária é um pouco disso também, né? Eu acredito que sim. E eu até atribuo muito essa confusão que a gente faz para nós mesmos técnicos, né? Que muitas vezes a gente acaba criando mais confusão do que pragmatismo. No final das contas, a gente imaginar que fazer pecuária é transformar capim em carne, ou melhor dizendo, transformar capim em dinheiro, ou melhor dizendo, transformar a energia do sol em dinheiro. Então, para mim, a definição mais importante de pecuária é que pecuária é transformar energia do sol em dinheiro, fazendo bem para os animais, para o planeta e para as pessoas. Então, o papel de todo pecuarista é esse, transformar a energia do sol em dinheiro, fazendo bem para os animais, para o planeta e para as pessoas. E quanto mais eficiente eu for em transformar a energia do sol em dinheiro, né, mais a gente vai conseguir entregar esse resultado. Pasto degradado não consegue capturar tanta energia do sol, né? Nem solo descoberto. Então, esse é o ponto. Ô, Chakra, e assim, ó, quando a gente olha para o benchmark, sempre tem os top 10, top 1%. Né? E a gente discute muito como parâmetro, como objeto de desejo, alcançar os indicadores que essa turma elas conquistam, né? E a gente fala pouco, às vezes, do fundo, né? Os top 10 piores ou top 1% pior. E aí eu queria, assim, você é uma pessoa que se relaciona com essa turma toda, né? Então, a pessoa escolheu estar participando de um benchmark, ela escolheu ter o trabalho de coletar um dado, gerar uma informação para ela, e ela se posicionou lá no fundo, né, na lanterninha aí da competição do benchmark de vocês. Quando você apresenta esse dado, a pessoa se enxerga nessa situação.
você enxerga o movimento que ela faz para caminhar em direção ao topo? Como é tipo, o comportamento dessa pessoa quando ela vê assim, nossa, estou no fundo? É nítido, assim, a gente tem a grande parte das fazendas que vêm participar conosco, muitas vezes, que estão, digamos assim, nessa situação ruim de resultado, elas têm um sentimento, mas elas não têm a materialização do número, porque ela não transformou o dado em informação. Ela não usou um método para transformar dado em informação. Então, ela não sabe exatamente qual é o número. Aí a gente processa os dados e transforma esse dado em informação para tomada de decisão. Vou te E interromper. aparece o resultado. Normalmente essas fazendas, elas têm um sentimento que elas estão bem ou elas têm um sentimento que elas estão mal? Elas já têm um sentimento que elas não estão bem. Tá. Porque elas já sabem que é alguma coisa. E aí é muito interessante, porque quando a gente apresenta o resultado, Matheus, acontece assim, 2 comportamentos típicos. A fazenda que verdadeiramente quer melhorar fica enlouquecida. Fala, cara, eu sabia, tá ruim. Eu não sabia que estava tão ruim, mas vamos mudar, vamos melhorar. Inclusive, assim, a gente tem vários top rentáveis que, quando a gente fez a primeira análise, deram prejuízo. Uhum. Inclusive, é o caso do primeiro colocado desse ano, do ano passado. Começou na primeira análise tendo prejuízo. E aquilo despertou uma vontade muito verdadeira de mudar, de melhorar, entender, cara, como eu estou gastando muito, tá errado, não sei o que, parar. E entende, porque quando você tem um número, que botão apertar? Eu estou gastando pouco em pastagem, muito no componente de administração, minha mão de obra está desequilibrada, eu estou com o GMD global muito baixo, minha lotação está completamente desconectada com a minha oferta. Cara, a pessoa mexe e muda. Mas tem um pequeno grupo, que é bom, que é pequeno, que quando vê que foi mal, ela reage e fala, não, tá errado esse método, né? E não aceita. E, obviamente, ela participa só um ano e sai, não concordo com isso aí, né? E obviamente, a gente entende, reconhece e está tudo bem, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham o que a gente chama de locus interior de controle, né? Elas assumam a responsabilidade sobre o que funciona e sobre o que não funciona. E essa transformação, ela tem 4 grandes componentes que a pessoa pode mexer. Lotação, ganho médio diário, desembolso cabeça mês, e um que a gente impacta pouco, que é valor de venda, porque não depende da própria fazenda. Claro que em momentos do ciclo, quando você consegue entender e usar seguro, trava, essas coisas, até você pode ter valores médios um pouco melhores. Mas, cara, lotação, desembolso e valor de venda, lotação, desembolso, e GMD depende da própria fazenda. Então, se um pecuarista, ele tem que pensar de manhã, tarde e noite nesses 3 elementos. Eu preciso aumentar minha lotação, reduzir meu desembolso e aumentar meu GMD. Inclusive na cria. Porque eu estou falando aqui de GMD, de ganho médio diário, mas o conjunto vaca-bezerro gera o GMD global. Quanto mais bezerro desmamar, mais pesado foram os bezerros, quanto mais peso as novilhas ganharem e quanto mais vacas adultas saírem do sistema para entrar na ovelha, maior é o GMD do processo de cria. Então, assim, esses 3 botões precisam ser muito bem administrados pelo pecuarista, né? Pelo gestor. Se eu tiver alto desembolso, baixa lotação e baixo GMD, eu vou produzir a roupa de 450 pau. Então, não adianta, né? Agora, eu tenho que... E tem outra coisa, se eu aumentar minha lotação em 10%, mas o meu desembolso aumentar em 10% ou mais, não adiantou aumentar minha lotação em 10%, porque o que eu aumentei no desembolso matou esse aumento da minha lotação. Então, a gente olhar para esse componente. E aí está a beleza da pecuária, que na pecuária eu posso aumentar, por exemplo, o ganho médio diário sem gastar 1 centavo. Né? Eu posso aumentar lotação com investimentos muito baixos, né? Colhendo nas águas do jeito que precisa colher e montando uma excelente estratégia de entre safra. O problema da pecuária não é de outubro a março, o problema da pecuária é de março a outubro, e é negligenciado. Inclusive, nós mapeamos 17 elementos ou comportamentos ou orgulhos que as fazendas top rentáveis têm. 5 elementos ligados às pessoas, 3 ligados à gestão e 9 elementos ligados à produção. Então, as fazendas que se mantêm em alto nível, elas são muito equivalentes na prática disso que a gente apelidou de protocolo 539. Então, e o 9, falando em produção, eu sei que muitos dos ouvintes aqui do podcast, a gente é apaixonado pela produção, apesar de eu dizer assim, o resultado é feito pelo líder e pela questão humana. Fazenda é uma questão humana. Quem ganha até o post que eu fiz esses dias foi
Quem ganha dinheiro não é a pecuária, é o pecuarista, né? Não é a fazenda, é o pecuarista. Mas olha que legal, cara. As fazendas top, primeiro, elas entenderam a importância do solo e do cuidado com o solo, com perdura de solo, matéria orgânica e saturação de base. Mesmo que ela não tenha, de uma forma direta, isso, as fazendas não têm solo descoberto, as fazendas não têm erosão, as fazendas têm um trabalho consciente ou não para aumentar a matéria orgânica, né? Então, você tem um solo bem cuidado, com maior ou menor nível de fertilização, mas você tem um cuidado para o solo. Esse cuidado com o solo oportuniza você fazer um bom manejo de pastagem, simplesmente colhendo a altura recomendada. Só que para eu conseguir colher na altura recomendada, eu preciso ter uma estratégia de entre safra, porque eu não consigo reduzir meu rebanho na proporção que cai a produção. E a gente descobriu que as melhores fazendas têm pelo menos 500 quilos de matéria seca guardada por unidade animal. Pelo menos isso. Ou comida guardada para pelo menos 50 dias para todo mundo. Ou seja, se hoje eu desse Deus me livre, pegasse fogo na fazenda, né? Eu não estou desejando, mas é assim, a gente está sentindo esse calor do fogo agora, nessa safra, desse inverno de 2024, foi muito severo. Eu tenho comida para pelo menos 50 dias para todos os animais. Entendeu? Ponto. Mas, então, não é só o cuidado com o solo, nem o manejo, nem a comida. Eu preciso ter um layout de fazenda que permita eu fazer com que essa comida chegue, que eu maneje o gado, que eu possa transitar na fazenda, que eu precise de menos pessoas. Mas não é só isso. Como muito bem já foi colocado por você muitas vezes, né? O pasto não tem tudo, a suplementação é fundamental. Principalmente no período de seca e transições. Então, eu tenho que ter uma suplementação de precisão, sabe? Então, vai faltar. Então, a suplementação é um componente-chave. Então, se eu falo em solo, manejo de pastagem, você tem safra, layout, suplementação. Mas não para por aí. Eu preciso de uma genética potencializadora. Tanto que a gente vê confinamento mesmo, é impressionante, assim, a eficiência biológica, a ganho de carcaça líquida em grupo de genética superior e inferior, idade ao primeiro parto. Então, a genética é o item de maior razão benefício-custo da pecuária, é a genética, né? Mas não é só ter genética, eu preciso ter potencializada a reprodução, nossa de reprodução. Não adianta eu ter uma excelente genética com 60% de taxa de desmame. Eu preciso ter aí acima de 160 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Mas não para por aí. Eu tenho que ter a sanidade em dia. E a sanidade, junto com a estratégia de entre safra, a sanidade é um dos itens técnicos muito negligenciados, né? E eu até brinco, no nosso centro tecnológico, quando a gente testa nossas hipóteses econômicas, eu brinco com os meninos, o Vitor e o Pedro que cuidam, e falo, cara, tem um item que é o orçamento liberado. Você gasta o que você quiser, orçamento liberado aqui. Sanidade, cara. Saúde animal é liberado, sabe? Por que saúde animal é liberado? Porque, obviamente, a saúde animal representa em torno de 2% do gasto total ou menos. E usando um bom protocolo sanitário, a gente potencializa tudo. Diminui mortalidade. E a questão não é mortalidade, é morbidade, aumenta desempenho. Cara, então por que você vai usar um protocolo sanitário baratinho que não resolve o problema, meu velho? Vamos usar o melhor, sabe? Os bezerros estão nascendo. Em ml ou gramas, ele usa tão pouco. Qual é o mais eficiente? Então, a sanidade é muito importante. E, obviamente, o último e não menos relevante dos 9 componentes é bem-estar animal, cara. Assim, gado manso ganha peso. Vaca mansa emprenha. É menos acidente. E o gado, ele aprende a ser manso. Você consegue amansar o gado, né? E eu pergunto, Matheus, quanto custa ter um gado manso na fazenda? Né? Quanto custa manter o coxo com sal, né? Que te ouvindo assim falar, e acho que até conecta com o que a gente estava falando no bastidor aqui, um pouco antes de começar. É assim, a regra tá aí. Depois desses 9 pontos, tá claro como jogar, certo? Ou onde a gente tem que jogar. Acho que a gente está fazendo muito pouco, Cháquer, e a gente tem que trazer essa discussão, e o pecuarista tem que se conscientizar disso, e pegar cada um desses tópicos aí que você foi listando, e quem está ouvindo o podcast depois volta, vai pausando um por um e anotando, e faz um exercício assim, ó, por exemplo. Se manejo de pasto é importante, certo? E a gente já sabe, assim, ó, tem muita discussão de manejo de pasto? Tem, mas a última linha é assim, ó, entra com X e sai com meio X. Como fazer isso?
é isso que a gente tem que discutir, sabe? Tipo, acho que em ambiente de dentro da fazenda, dentro da porteira, é assim, como eu vou fazer para conseguir colocar o gado naquele pasto quando aquele pasto já com X e como eu vou fazer para ele tirar com meio X? E acho que isso, Matheus, é um ponto super Quântica, relevante. é assim, ó, uma discussão, precisa manejar bem pasto. Tá bom, mas o que é manejar bem pasto? Uhum, Tô lendo um livro que chama Essencialismo. O que é uhum. essencial para manejar, tipo, o que é essencial para aquela função, para aquilo que a gente quer fazer? O que é essencial para manejar bem pasto? Ter um responsável e esse responsável vai ser treinado e entender a importância de colocar o gado no momento certo e tirar no momento certo. Sim. Por que a gente não faz? Então, mas aí, Matheus, que entra o processo, por exemplo, infra. Cara, se eu tenho, eu vou dar dois extremos. Eu tenho uma invernada lá de, sei lá, 38 hectares. Nem vou falar as grandonas de 300, 400, 500 situações que a gente encontra, mas 38 hectares. Com mombaça plantada. E Uhum. tem uma outra de 5 hectares com o mesmo mombaça plantado. Qual a gente vai conseguir colher melhor? A de 38 ou a de 5, sabe? Perfeito. Então, eu vejo que a gente precisa diminuir o uso do depende, cara. O depende é o maior problema da pecuária brasileira, porque a gente foi formado na escola, de certa forma, sempre para tomar a melhor decisão de acordo com o contexto. Se a decisão é tomada de acordo com o contexto, obviamente sempre depende. Só que o depende não ajuda, entendeu? Assim, e Sim, aquela coisa, cara, 10 hectares você maneja, 30 não. sim, Ah, mas mas esquece o sim, depende. não. Mas olha que legal ó, esse pensamento. Tem algumas respostas na pecuária que talvez ela precisa de uma análise, não é nem depende, ela precisa de uma análise, mas tem algumas respostas que não, o depende não existe. Por exemplo, quando a gente fala em tecnologia de processo, que é manejo de pasto, fazer silagem, a resposta não é depende, Chakra, porque assim, ó, se a roupa tiver R$ 100 ou R$ 1.000, manejar bem o pasto faz sentido? Sempre. Então, pronto. Então, não é depende, É, é fácil. Tipo, exatamente. tecnologia de processo não tem dessa de depende. Eu vou adubo ou não adubo? Pensando em adubação nitrogenada que tem um custo-benefício, né? Dose de N para produção de forragem. A gente tem que avaliar quanto custa o adubo, quanto É isso aumenta. aí. Enfim, essa resposta não é nem depende, é uma análise que eu preciso fazer baseada no indicador técnico que vai me permitir tomar uma decisão. Agora, a Então, tecnologia Matheus, de mas eu processo vejo que. é E é assim, a isso, cara, gente a tem gente que tem que cortar o fazer. depende da história. Exato, exato. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que cortar o depende da história, porque principalmente ele atrapalha o pequeno. Porque o grande, ele tem acesso à informação, tem um monte de consultor, sabe? Foi treinado por você. Tem o Gustavo trabalhando, tem Integra e outros os colegas da consultoria. Mas quando eu coloco assim que o maior problema da pecuária é o depende, mesmo que a gente está assim, na agricultura não tem o depende. A hora de plantar não depende. A densidade de semente, a profundidade, quanto. E aí que eu quero dizer assim que no manejo de pastagem, eu posso dizer assim, eu posso estar no estado da arte do manejo de pastagem, que a gente acredita que deva ser, que é o seguinte: precisamos colher 40% do extrato. Na altura, para eu colher 40% do extrato, né, e se possível, colher 40% de extrato num dia, na primeira colheita. Cara, isso já deixa muito claro qual que é o tamanho do piquete que eu vou trabalhar. E se eu tiver um piquetão, eu não vou colher 40% de extrato numa. E por isso que a gente está desenvolvendo, a gente desenvolve essa metodologia. A gente criou sensor, estamos treinando câmera de inteligência artificial, sabe? A gente está de corpo e alma na tecnologia para que a gente tenha informação em tempo real do que está acontecendo. Tanto que a gente separou a nossa visão hoje em 3 camadas da visão: linha do olho, linha do meio e última linha. E a linha do olho são métricas que eu não preciso, ou são indicadores, melhor dizendo, que eu não consigo medir, não preciso medir nem pesar para saber se está indo bem. Se a gente olhar para uma vaca magra, Uhum. e você está olhando para a vaca magra, costela, parecendo, coitada da vaca, né? Vazio, costela, aquela situação terrível. Não precisa levar para a mangueira, para o curral, para pesar e falar que ela está magra. Está vendo que ela Perfeito. está magra? Se a gente chegar Uhum. na fazenda, ver score de fezes dura, sabe? Bolota, assim. Fala assim, cara, tem um problema, esse rumen está parado. Excesso de fibra, não está gerando, vai faltar proteína na dieta. Né? Uhum. Tá bebendo água esse gado? Aí você vê um funcionário, cabisbaixo, com uniforme velho, com a tropa pisada, com arreio fudido,
sabe? Não precisa falar, olha, precisamos medir o clima organizacional. Pô, o cara tá mal, né? Então, eu vejo que a linha do olho foi esquecida ao longo da jornada e a linha do olho foi acabando com os bons capatazes. Aquele capataz antigo, sabe, que ele não tinha leitura, mas ele tinha uma sensibilidade, ele chegava no rodeio e falava assim, Mateus, tá faltando uma vaca aqui. Cara, era aquele lotão, sei lá, 200 e poucas vacas, e ele olhou e falou, tá faltando tal vaca. Hoje a gente não tem mais essa sensibilidade. E com isso a gente foi perdendo e foi normalizando as coisas ruins. Então você vê a vaca magra, é assim mesmo, tá na seca. Entendeu? Não é assim mesmo, pô. Tá errado. Ela tem que estar bem na seca. Ah, morreu. Só perde quem tem. Porra, como só perde quem tem? A mortalidade ela pode ser 0,4, não precisa ser 1. 1% é a média. Se tem gente com 0,3, eu quero perder 0,3. Né? Então, acho que a gente está muito alinhado nessa coisa de fiscal depende dessa história toda. É assim que tem que ser e caminhar para frente. Né? Igual os valores humanos de uma família. Né? Eu sei que você, Ana, tem uma família de muitos valores. Você não negocia os valores. Né? E não tolera pequenos erros, eu acho. Né? E não tolera pequenos erros, acho que é isso. Porque você tem assim, a hora que você pontua, né? Vamos pegar outro exemplo, para não ficar só no pasto, mas, por exemplo, outro indicador de processo. Vacas que parem bem, emprenham melhor. Independente se o bezerro está bom ou está, parir bem é um ponto fundamental dentro de uma fazenda de cria. Né? A definidora do sucesso da prenhez na próxima estação de monta. O que você tem que fazer para a vaca parir em bom score? Coloca o que é essencial para isso, ela tem que ter uma condição adequada de nutrição na seca, enfim, tem que avaliar o score de condição corporal na desmama. Tá bom, uma vez definido, como eu vou fazer isso e não aceita erro, amigão. É isso aí. Entende? Porque, se a fazenda fosse uma empresa aérea, imagina o seguinte, será que a avião já teria caído? Hã? Se a empresa fosse uma empresa, se a fazenda fosse uma empresa aérea, será que esse avião já teria caído ou ele estaria voando ainda, pensando na qualidade dos processos internos? Pois é, exato. E assim, numa empresa aérea, pequenos erros não são aceitos, porque quando eles acontecem, cai o avião. É isso aí. Então, define que é essencial para alcançar o resultado e não aceita erro. Simples. Simples. Mas é difícil. Algo em troco de nada não existe, né? É isso aí. Ganhar dinheiro dá trabalho e, tipo, a gente tem que trabalhar, porque não nasce em árvore. Às vezes a gente está muito num romantismo, e assim, ó, existe a paixão por pecuária, e é maravilhoso pecuária, discutir pecuária, ser produtivo. A gente conversou essa semana no Dois Lados da Porteira, que é uma live semanal que a gente faz com o Paulinho, pecuarista lá do Mato Grosso. Assim, ele exala paixão pela pecuária, mas ele destaca que ele trabalha duro e trabalha para ganhar eficiência. A gente não pode confundir isso com aquele romantismo de que o ganho fácil, sabe? Tipo, uma coisa é ser apaixonado e ser iludido, outra coisa é ter paixão e trabalhar duro para você ser produtivo. Sempre, cara. E aí, acho que a tua fala despertou, assim, para mim, um ponto que vale a pena a gente trazer, que a gente abordou os 9 componentes da produção, né? Mas isso só vai funcionar se a gente tiver um olhar muito produtivo, organizado e pragmático para a gestão de pessoas. A gente tem gerações mudando, a gente tem uma necessidade de trabalhar não mais só hard skill, que é a habilidade técnica, soft skill, que é a habilidade comportamental, mas propósito, significado, felicidade. Então, assim, quanto mais eu vejo número, mais eu entendo que eles são sempre resultado das relações humanas. E uma fazenda com um grande líder, ela vai entregar grandes resultados. E o dinheiro, ele é... A gente constrói ele isso. não é final, ele é sinal. Mas como a gente... Tipo, isso, essa parte de gestão de pessoas que você está falando, assim, como a gente constrói isso dentro da fazenda ou dentro de qualquer empresa? Olha, o início da construção de uma boa gestão de pessoas, ele começa com o estabelecimento dos valores. Quais são os valores que a gente tem aqui? E a gente tem até uma prática que é assim, quais são as 10 coisas que a gente mais acha certo
e os 10 comportamentos que a gente menos tolera. Vou fazer uma pergunta para você, Matheus. Se eu for na tua casa e você me chamou para jantar, para tomar um vinho, comer um negócio, e a gente sentou na mesa. Se eu chegar de boné ou de chapéu e sentar na mesa da sua casa, né? Ou se eu chegar de boné, chapéu e sem camisa. Vamos imaginar que eu estou lá de boné e sem camisa para sentar na mesa. A tua família, né? Alguém sentado na mesa com boné e sem camisa, ela aceita tranquilamente, sem problema nenhum, ou causa um pequeno incômodo? Uma pergunta que eu quero te fazer. Normalmente causaria incômodo, né? Causaria incômodo, porque eu estou sem camisa e estou de boné. É bem provável que muitos que estão nos ouvindo aqui não vê problema nenhum. Porque está acostumado. Não, a gente que sempre come de boné e sem camisa. É normal para nós. Eu não estou colocando o certo ou errado disso, mas eu estou colocando que para a família do João, não tem problema nenhum a gente sentar sem camisa na mesa e de boné ou de chapéu. Mas para a família número 2, não é um comportamento que eles entendem como correto. Eu não estou escolhendo qual é o correto, qual não é, só estou falando aqui, cada família. E dentro da fazenda, assim, o que a gente acha certo aqui? A gente é contra a fofoca, a gente é a favor da pessoa fazer o que ela combinou, a gente é a favor do respeito, então aqui ninguém grita, ninguém fala palavrão, do zelo, do asseio. Então, quando a gente cria quais são os valores positivos que a gente tem que defender e quais são os valores limitantes que a gente tem que evitar, começa o processo de gestão de pessoas. Então, se alguém vem falar mal do Matheus para mim, a gente combinou que aqui é transparência, eu falo assim, então, só um pouquinho. Vou chamar o Matheus, ele vai trabalhar com a gente aqui. Eu não vou fomentar a fofoca. Perfeito. Sabe? Então, comecem definindo os valores. Só que, na hora de definir os valores, é fácil. Mas aí... os valores, né? Daí nós temos que fazer a prática deles. Qual a evidência que ele está sendo praticado? Né? Porque valor, as pessoas fazem os quadrinhos lá, né? Missão, valores, cultura, e fica o quadrinho bonito lá. Só que, assim, uma cultura de uma empresa, e seja ela qual for, ela é construída nos comportamentos do dia a dia. Com certeza. Se eu quero transparência, eu tenho que viver a transparência. Se eu não quero fofoca, eu não posso fazer fofoca. Né? Eu acho que isso, não olhando só para a pecuária, mas em vários momentos eu vejo isso na minha vida, assim, as pessoas colocando um valor, mas vivendo outro. Sim. Né? Então, se a gente não tiver essa definição mesmo para a nossa vida, não dá nem para criar filho, porque, assim, a criação de filho é pautada quais são os valores da nossa família, né? E a gente vai sempre fomentar os valores positivos e tentar combater os valores limitantes que são inerentes do ser humano, né? Às vezes até maior que a pessoa, aquele comportamento que você vai ter que ajudar. Então, assim, tem a metodologia. E, além disso, assim, a cultura do feedback, a meta, não dá para ter gestão de pessoas sem meta. Porque, na essência, gerir pessoas é ter gente feliz batendo meta. Gente feliz é quando elas participam de algo que faz sentido para ela, quando a opinião dela vale. Então, precisa ter um ambiente de autonomia. Sabe? Se não tiver autonomia, senso de pertencimento, fica aquela fazenda acéfala, que só o seu João toma decisão. Então, a gente precisa ter uma empresa. Então, assim, o componente de gente, ele é muito importante para que a gente tenha excelência na execução dos parâmetros técnicos. Né? E por isso que eu acredito tanto na tecnologia também para ajudar isso, sabe? Tá mudando, assim, indo para um caminho, mas está muito bom, assim, de pensar. A minha cabeça está explodindo. Mas, por exemplo, eu tenho muito comigo hoje que, assim, nossa vida, no nosso dia a dia, tem hora que a gente tem que abrir mão de prazeres imediatos para ter prazer no futuro, para ter uma conquista no futuro. Concorda comigo? E muito disso, para mim, assim, para o Matheus, é porque eu abro mão de algo no presente para ter algo no futuro. O que move isso é o desejo. Quanto eu quero algo no futuro é quanto eu estou disposto a abrir mão de algo no presente. E modelando isso que você falou agora dentro do ambiente da fazenda, é o quanto os seus colaboradores entendem a importância de produzir mais e melhor e têm o desejo de fazer isso, o quanto você consegue despertar isso neles para gerar o comprometimento do trabalho no dia a dia em excelência dentro da fazenda.
sabe? Tipo, o seu funcionário, ele entende o porquê a gente tem Eu acho que é exato. E além dele entender isso, eu vejo que é papel nosso, ou da empresa, ou da companhia, ou da fazenda, entender assim, uma empresa existe para desenvolver pessoas, cara. É um papel de todo líder desenvolver pessoas. Desenvolver gente é o papel da liderança, né? E a gente não desenvolve... Opa, desculpa, né? A gente não desenvolve pessoas sem feedback. E sem você chegar e falar, Antônio, você não fez o que nós combinamos. Eu não estou avaliando você, Antônio, eu estou avaliando o teu comportamento. Perfeito. E eu vou falar, poxa, Matheus, me desculpa, você tem razão, vou me esforçar da próxima vez. Agora, se você chegar e falar assim, pô, Antônio, você é burro, porque você não faz nada que eu peço, vou te mandar embora da próxima vez. Cara, isso não é liderar a pessoa, você não está desenvolvendo, você está matando a conexão. E aí, quando a pessoa está verdadeiramente no projeto conosco, ele está conosco pelo projeto. E a pergunta que eu faço assim sempre para os nossos clientes e para mim mesmo, assim, muitas vezes, é por que é melhor trabalhar na nossa fazenda do que o nosso vizinho? Sabe? Por que é melhor estar aqui? Se eu não tiver essa resposta na ponta da língua, eu não tenho diferencial competitivo para atrair boas pessoas. Aí a gente atrai pessoas que não são de alto nível, não têm nossos valores, não entregam resultado, daí por isso eu contrato outro, eu encho de gente com salário baixinho, que no final sai caro para todo mundo, e no final não entrega resultado, né? De novo, onde a gente vai cair? No desejo. Porque as pessoas desejam trabalhar... Sim, o desejo é que move o mundo, Thiago. Eu não tenho Sem desejo, assim, é muito massa quando a gente encara isso, e assim, a gente tem que ter desejo de ser melhor, desejo de trabalhar num lugar legal, e isso vai moldando o nosso comportamento, trazendo sentido para as decisões que a gente vai tomando. Acho que é isso. E, claro, entra um componente de mudança cultural, né? Eu vejo assim, a gente está vivendo um super ciclo tecnológico, né, Matheus? E o mundo vai mudar e está mudando mais rápido do que sempre mudou. Em 20 anos, o mundo vai estar irreconhecível. As gerações já são distintas, né? O agro está mudando. Um olhar só para a produção, sem um olhar ambiental, ele é pobre. A gente mede balanço de emissões de gases de efeito estufa, a gente está olhando para o aumento de microbiologia do solo, fixação de carbono, e principalmente a gente está olhando para fazendas semi-autônomas. Todo investimento do Instituto hoje, ele está em desenvolver softwares e hardwares para auxiliar no processo gerencial. Nós temos, por exemplo, um sensor que mede qualidade de água, se tem água. Primeiro, tem água ou não no bebedouro? Essa água está limpa ou está suja? Qual foi o fluxo que está vindo do reservatório? Pô, parou de vir água do reservatório, apita aqui. O coxo está vazio, apita aqui. Os animais não estão olhando para tá, apita aqui. Porque você tem câmera de monitoramento. E junto com isso, a presença da IA. Então, assim, até a nossa empresa está de corpo e alma em acreditar no ser humano e desenvolver tecnologias que facilitem esse ser humano ter uma fazenda semi-autônoma. A nossa meta, Matheus, é que 200 hectares de pastagem tenham condição de sustentar 600 matrizes, e essas 600 matrizes a gente consiga cuidar com um casal jovem, talvez inexperiente. Sabe quando a gente vai no McDonald's? Não é muito, conhecendo você, não é muito, nem meu, nem seu ida no McDonald's, não é bem alimento que a gente gosta de comer, mas a gente... Oi? Já fui. Já fomos, né? E isso é atendido por adolescentes altamente eficientes, a maioria das vezes. E você não precisa de gente sênior ali. Então, a gente até brinca, a gente quer que um casal, jovens, com uma mocinha de 1,50 m, com 42 quilos, possa cuidar da fazenda. Que eu não preciso mais daquele peão ginete, que eu não preciso mais daquele camarada bruto, porque o gado está manso, porque tem corredor, porque a gente vai na frente, ele vem atrás, porque eu tenho um sistema de produção ajustado para isso, e quando a gente chega no piquete certo, que eu já medi a taxa de oferta, a cerca elétrica levanta automaticamente o gado passar. Então, e a sensorização plena, que é a fazenda semi-autônoma, é o presente da pecuária. Como eu falo assim, inclusive, eu estou muito feliz em trabalhar com engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro civil.
A engenharia está presente em todos os setores do agro, intensamente na agricultura, na cana-de-açúcar. Cara, por que tem pouca engenharia na pecuária? Por que a metal mecânica da pecuária é tão diferente da metal mecânica da agricultura, sabe? Então, assim, o Integra hoje se tornou uma empresa de tecnologia mesmo, e sensorização mesmo, e fazendo tudo isso não para substituir o homem, mas para potencializar o trabalho das pessoas dentro da fazenda, cumprindo a missão deles. Tem que ser muito legal estar na fazenda. Te ouvindo falar, minha cabeça tá explodindo, assim, e eu acho que eu já estou visualizando o modelo que você está buscando, né? E ouvindo falar assim, em controle, em sensor, a gente vai ter uma coisa que chama dado, né? E não sei, acho que você vai concordar comigo, quando a gente tem uma informação, basicamente ela conta para a gente o que aconteceu no passado, certo? A partir da coleta da informação, eu sei para onde tem que ir, eu vou ter o como bem claro e definido, eu ajusto a rota e vou para o caminho que eu quero alcançar. De novo, o que é essencial para aquilo. Tipo, acho que com tudo que eu tenho consumido nos últimos meses, e você falando agora, eu desenhei já mentalmente, nesse breve intervalo nosso aqui dessa conversa, a fazenda do futuro que você está tentando chegar. Né? Ela toda informativa, gerando informações que geram pequenos ajustes para corrigir a rota. Né? Massa. E assim, já fiquei curioso para enxergar como vai ser essa fazenda, porque você vai chegar nela já já. Se Deus quiser. Se você, inclusive, é um convidado a ver. A gente tem um centro de desenvolvimento justamente da fazenda. E, na verdade, além de ser uma fazenda semi-autônoma, ela precisa ser regenerativa. E que para nós é regenerativo? A gente tem... Eu ouvi de um cliente, uma pessoa muito querida, que ele falou o seguinte: a natureza é o nosso guia e a floresta é a nossa referência. O que a gente quer dizer com isso? Que eu preciso ter matéria orgânica, atividade biológica da mata. E com isso, a gente tem essa linha estratégica. Então, se por um lado a gente está falando em sensor, em câmera, em monitoramento, em IA, por outro lado, nós estamos falando em pessoas felizes trabalhando em dupla, a família, o casal, independente do perfil do casal, assim, trabalhando na fazenda. E junto com isso, o processo microbiológico. Então, cara, a integração da microbiologia dos animais, da planta. Eu tive em Lavras, né, agora, esses dias que passaram, não sei quando a pessoa está ouvindo o podcast, mas houve um evento muito legal em Lavras, em 2024, e Lavras tem um trabalho de desenvolvimento muito interessante com o besouro, que a gente estava comentando. Cara, o besouro, a minhoca, a quantidade de palha, os micro-organismos, exudado de raiz, né, são elementos que interagem com uma profundidade, com a produtividade enorme. Eu não sou especialista em solo, nem em pastagem e tal, mas é muito nítido você ver assim, a quantidade de água que é retida na matriz da matéria orgânica do solo. Né? Então, não dá para você ser pecuarista ou consultor na área de pecuária sem ter a referência que, no final, é para transformar a energia do sol em dinheiro, fazendo bem para o planeta, para os animais e para as pessoas. Para fazer o bem para as pessoas é que elas possam trabalhar participando de algo legal para elas, prosperando, aprendendo e produzindo uma comida, uma carne que a gente acha deliciosa comer. Né? Cuidando bem dos animais que estão dando a vida para a gente poder se alimentar, e a importância nutricional da carne. E tudo isso capturando gás de efeito estufa. Assim, é esquizofrênica a ideia de achar que a produção de alimento prejudica o meio ambiente. Sim, qualquer um entre nós, Matheus, que fez a quinta série, sei lá se é na quarta ou na quinta série, que entendeu como funciona uma fotossíntese, sabe que o CO2 precisa fazer parte do processo fotossintético. Então, assim, toda vez que você está produzindo alimento, esse CO2 foi capturado da atmosfera. Então, existe um balanço de emissões, e não uma emissão. É claro, o bovino é emissor, como o ser humano é emissor também. Né? Sim. E atribuir à produção de alimento a responsabilidade sozinha da mudança climática, sem considerar combustível fóssil, assim por diante,
produzir alimento é uma coisa, desmatamento é outra. Cara, assim, o nível de desmatamento do Brasil, menos de 1% dos produtores desmatam. Você tem 99, alguma coisa que não desmata. Nós sabemos, cara, que se o nosso cliente desmatar, ele não vende o gado, ele não vende a soja, ele vai preso. Então, quem está desmatando é criminoso, sabe? É o camarada que está, assim, que no final, ele não está muito preocupado se ele vai ser embargado, porque a terra nem está no nome dele. Vamos colocar, assim, os grandes desmatamentos, né, ilegais, que eu estou me referindo desse desmatamento ilegal. Então, assim, o desmatamento, a queimada que é o problema, mas não a produção de grãos, a gente captura. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa mostrar que, poxa, nós temos um filho, a gente sabe, a gente precisa, se o que a gente está fazendo vai fazer mal para o planeta, nós temos que ser o primeiro a mudar. E claro que tem fazendas que emitem e fazendas que capturam, a gente já mapeou isso. O que a gente quer? Que os processos positivos sejam a grande maioria. Ou para quê? O agro não é o responsável, mas ele pode ser o caminho para solucionar esse problema. Porque a gente consegue tirar carbono da atmosfera e colocar na raiz das plantas forrageiras, no grão, né, na carne e assim por diante. Sem ativismo, tá? E sendo muito, mostrando a verdade. Tem fazendas ruins? Tem, mas a grande maioria é muito boa. É isso que tem que ser dito, né? Perfeito. E assim, já uma fazenda ter saúde financeira, ela vai ter que ter como premissa cuidar bem dos animais, e entra bem-estar animal, vai ter que manejar bem o solo e a planta, e nesse caminho, com certeza, ela vai mitigar. Então, assim, uma fazenda produtiva e eficiente, por tabela, tudo que se fala, e se chamar o ESG aí para conversa, as práticas vão estar todas intrínsecas a ela. A pecuária eficiente, ela é extremamente amiga do meio ambiente. Acho que tudo que a gente faz para ter uma pecuária eficiente e as boas práticas de uma pecuária eficiente, ela é muito amiga do meio ambiente, né? E vou dizer assim, talvez essa falsa ideia que foi construída, que é o sustentável ou rentável, ela surgiu inclusive na indústria, porque a indústria muitas vezes ela é emissora, ela precisa tratar os efluentes e tal. E o agro não é assim, o agro precisa ser sustentável para ser rentável. É uma correlação muito alta. Se eu tenho mais matéria orgânica, eu produzo mais. Se eu tenho mais matéria orgânica, eu tirei mais carbono do solo. Eu tenho o solo mais vivo e assim por diante. Então, o que acontece é que a gente precisa cada vez mais diminuir essa pressão que muitas vezes a turma... Você imagina na cabeça de um adolescente, cara, falar que 1 quilo de carne consome 15 mil litros. Cara, qualquer adolescente vai ficar pé da vida. Que o problema do aquecimento global é o pum do boi, sabe? Qualquer pessoa minimamente coerente vai ser contra uma atividade tão prejudicial. Então, eu sou super acolhedor aos ativistas. O único ponto é que ele está defendendo a coisa certa do jeito errado. Então, a gente precisa mostrar a verdade sobre tudo isso. O nosso país tem 66% de florestas e correlatos, cara. Porra, quem tem isso, sim? Então, tirando essa parte agora mais empolgada do ativismo, eu vejo que, no final das contas, toda empresa do agro é uma empresa que é tida como empresas B, que além de ser um negócio, eles fazem bem para a sociedade e para o meio ambiente, né? Então, é muito legal entrar nessa discussão e a gente levantar essa bandeira tão importante para diminuir. A gente já tem uma sociedade ansiosa. E aí vem gente falando assim que você comer carne você está acabando com 15 mil litros, né? Cara, e a carne, pô, e essa água vem de onde? Vai para onde? Como é feita essa conta? Cara, a conta é feita com a água da chuva. A água da chuva conta. E a água da chuva, sabe, ela não vai ciclar. Então, volto para a quinta série. Né? Na quinta série a gente aprendeu o ciclo da água, né? Tem muita informação errada que circula e a gente comunica mal, né? Então a gente tem que talvez romper essa bolha e começar a comunicar com a turma que está fora dela e tem muita informação errada. Exatamente. Mas sabe, a gente falou um pouquinho da Fazenda do Futuro, que está logo ali. Né? Acho que você falou 20 anos, acredito, tem hora que eu penso o mundo daqui 5, eu não consigo imaginar. Em 5 vai ter mudado tudo. Eu falo assim, 20 é quando a gente vai estar irreconhecível, né? Mas se depender da gente, a Fazenda do Futuro já vai acontecer já no que vem, porque a gente está investindo muito para isso, né? Mas já está acontecendo agora, inclusive. Vamos voltar um pouquinho, por exemplo,
se a gente pegar o Pareto aí, pegar os 20% da produção, que representa ali, acho que 80% dos produtores médios e pequenos, a gente vai esbarrar em muita fazenda que não tem informação, né, Chaka? Não tem... Tem fazenda ainda no Brasil que não tem estação de monta, por exemplo. Né? Tem muita fazenda que não tem GMD do gado, enfim. Né? Às vezes não sabe nem o rebanho. E aí essa turma tá ouvindo nosso podcast aqui, falou, nossa, eu ouvi lá os meninos conversar, eu quero começar a ter informação da minha fazenda para melhorar. Como começa? Cara, o começo ele é tão simples, Matheus, mas tão simples. A gente começa sempre com o levantamento dos dados com o raio-x. Então, ele vai anotar quantos hectares tem certinho, quanto de gado tem. A partir desse momento que anotou quanto de gado tem por categoria, quantos hectares tem, todo mês ele vai criar uma rotina chamada fechamento de ponto. O que é o fechamento de ponto? Tudo que nasceu, tudo que morreu, tudo que comprou, tudo que vendeu, tudo que gastou e tudo que faturou. Sabe? É assim, a partir desse momento que ele já tem o ponto de partida e tem essas anotações, a gente começa o primeiro movimento de gestão. Qual que é o primeiro movimento de gestão? Vai pegar um caderno ou uma planilha do Excel, ou os mais avançados, um aplicativo, pode ser o nosso, obviamente, né? Que a gente tem aí serviços a partir de R$100 por mês, né? Mas pode ser o nosso sistema, o nosso aplicativo, né? E que ele vai predizer quantas cabeças ele vai vender nos próximos 12 meses. Se eu sei quantas cabeças eu vou vender nos próximos 12 meses, mês a mês, eu sei quanto eu vou faturar. E quanto eu vou gastar. E eu vou comparar quanto eu vou faturar com quanto eu vou gastar. Se eu tiver numa relação de despesa até 75% da minha receita, né? Eu posso... Tá pronto o meu projeto. Agora, se eu estiver gastando mais que eu vou faturar, eu preciso achar uma alternativa para isso. E aí a gente define um projeto muito simples desse jeito, e que garanta que eu entregue resultado, e sempre a gente vai acompanhando se aconteceu o que era para acontecer, porque no final das contas, fazer gestão é analisar número e tomar decisão. Quanto era para ter nascido, quanto nasceu? Quanto era para ter vendido, quanto vendeu? Quanto era para ter gasto, quanto nós gastamos? Né? E aí, atuar nos desvios é fundamental, seja em qualquer empresa. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tem uma análise de qualidade do atendimento dos nossos clientes. Qual foi a nota? Ela foi abaixo do que a gente esperava? O que nós vamos fazer? Por que o atendente, o zootecnista, o analista número 1 tem nota média superior ao analista número 2? O que ele pode ensinar? Então, analisar número e tomar decisão, a gente precisa desmistificar. Então, assim, basicamente é cumprir a previsão de abate e cumprir a previsão de despesa. Se eu estou cumprindo a previsão de abate, eu estou cumprindo todos os meus índices técnicos. Se eu estou cumprindo minha previsão de despesa, né, eu certamente estou cumprindo aí grande parte do que foi planejado dentro do que foi planejado. Então, é assim que a gente começa. E eu queria recomendar 4 rotinas. Então, se fazer gestão é acompanhar tudo que era para fazer e agir, ela fica em alto nível quando você tem uma rotina semanal, uma rotina mensal, uma rotina trimestral e uma rotina anual. Vou fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que leva a sério o esporte, a corrida, né? Como funciona o regime de treino? Você vai treinar para uma prova. Qual foi a prova mais desafiadora que você fez na vida, Matheus? Me conta. Prova desafiadora? Foi o meio Iron. O meio Iron. Você explica para mim como que era o teu regime de treinamento do meio Iron. É basicamente 20 horas por semana. 20 horas por semana. Olha só, então você já me deu a deixa. O êxito de uma prova desafiadora, que é o meio Iron, que pouquíssima pessoa tem condição de fazer, o êxito ele acontecia na semana, é ou não é? No dia, na verdade, né? No dia. Então você tinha o dia do treinamento e você consolidava X horas de treino, X quilômetros, basicamente X quilômetros, seja correndo, pedalando ou nadando, naquele dia. Uhum. E provavelmente cada mês tinha um ciclo de treino atualizado, era ou não era? Você atualizava o ciclo de treinamento, imagina. Com base no realizado. Com base no realizado. Então você percebe, você tem uma agenda diária, que é analisada semanalmente e que é ajustada mensalmente. Né? E provavelmente perto da prova, o regime de treinamento mudava também, não é? Uhum. Uma semaninha antes,
perto da prova intensificava, uma semana antes vinha o famoso polimento. Vinha o famoso polimento que você não se esforçava tanto assim. Uhum. Então, você percebe que eu estou falando aqui de um atleta, né, que se dedicou a cumprir uma prova muito desafiadora, mas que tinha a gestão do treino, porque você, de acordo com o realizado, você atualizava o treino. Se a gente olha para um religioso, a participação na missa, no culto, no encontro, é semanal. Uhum. Para o estudante que está se preparando para uma prova ou para um concurso, ele tem também um regime de estudo diário, com uma análise semanal, né? Quem vai na academia 3 vezes por semana, ou 2, ou seja. Então, a gestão basicamente é assim, uma fazenda na semana, você acompanha as atividades, se você fez aquele serviço. Então, todo sábado de manhã, você fecha a semana anterior e abre a próxima semana. Né? Todo mês, então a rotina é semanal. Todo mês tem a gerencial mensal. O que a gente faz todo mês? Analisa os números. Se eu faturei o que era para faturar, se eu gastei para gastar, se fez o que era para ter sido feito naquele mês. Rotina gerencial mensal. No trimestre a gente faz já o fecha do trimestre, que nesse momento analisa o trimestre, analisa o semestre, mas principalmente no trimestre, você atualiza os próximos 12 meses, que chama revisão de tendência trimestral, que é uma... E no ano, ou na safra, a gente tem atualização do plano de quadriênio. Então, quando você tem semana, mês, trimestre e ano, você tem a fazenda na mão, você tem a empresa na mão e tem a vida na mão. Perfeito. Agora, quando a gente entra no regime vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, fazer gestão é isso. Aqui no escritório, por exemplo, o time de tecnologia tem uma reunião chamada stand-up meeting, uma reunião de pé, que eles alinham o que vai acontecer no dia, em poucos minutos, né? E ajustam isso aí. Então, esse é o ponto de fazer a gestão. Então, se eu tenho as 4 rotinas da gestão e tenho as 3 camadas da visão, linha do olho, linha do meio, que são as métricas intermediárias, e a última linha, resultados sobre o valor da terra, reais por hectare ano, e resultados sobre o valor do gado, eu tenho um processo gerencial simples. Então, qual é o método nosso? Olhe para 3 camadas da visão e estabeleça 4 rotinas da gestão. Se você tem as 3 camadas da visão e as 4 rotinas da gestão, se a coisa estiver indo mal, você vai saber. Metade do problema está resolvido quando você sabe que tem um problema. A gente brinca que só tem uma coisa pior que a notícia ruim. A notícia ruim demorou para chegar. Né? É isso. O Chakra, mas assim, ó, ouvindo falar aí, isso aí acho que é o mapa do sucesso. E ele se aplica não é só na fazenda, é em qualquer coisa na nossa vida. Porque assim, ó, você me perguntou do esporte, mas se eu te perguntasse, por exemplo, para alguém que tem desejo de emagrecer, o roadmap deles para seguir, o caminho que ele tem que seguir é exatamente o mesmo. Porque você vai ter um planejamento anual, um planejamento trimestral, semanal, e às vezes no dia você vai ter que ter essa organização, porque você não faz uma marmitinha para sair de casa, você vai estar sujeito a comer qualquer besteira na rua, e aí você vai perder o controle da situação, ou vai cometer um pequeno erro, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que não tolere pequenos erros. Então, exatamente. No fim do dia, para qualquer coisa, tipo, quem está aí ouvindo a gente, pense em alguma coisa, e aí vou trazer de novo a palavra, desejo. Algo que você deseja ter sucesso. O que é essencial para isso, monta um planejamento, e aí aplica esse mapa que você falou, no ano, no trimestre, no mês, na semana e no dia. Porque, por exemplo, treinar 20 horas na semana não é fácil. Eu imagino. Você encaixar 3 horas de treino num dia de trabalho, não é fácil. Não é fácil. Aí você tem que acordar, às vezes, 3h30 da manhã e dormir às 11 horas da noite para poder cumprir sua rotina. E por que você faz isso? Não é porque a gente é louco, porque eu desejo algo. Exatamente. E o quanto esse desejo é forte. Então, assim, isso que você acabou de falar é muito massa, porque em qualquer coisa na vida, seja na fazenda, na empresa, quem trabalha em empresa está ouvindo a gente. Quem quer ter sucesso na família, esse é a chave de sucesso está aí. Não tem eu tenho certeza disso. E aí o que eu te pergunto é assim, para a gente depois já caminhar no final, eu não estourar seu tempo, porque você tem compromisso, mas assim, se é tão simples, por que tantos não fazem? Porque não é simples, Matheus, talvez é simples de compreender.
Eu acho que você citou um ponto importante, que é o regime, por exemplo. Eu tenho certeza que tem muitos zootecnistas, agrônomos veterinários nos ouvindo, que é um hábito nosso do Agro de podcast, cara. A gente sai segunda, volta na sexta, tá visitando o cliente você leva o cara para jantar, aí você vai tomar uma cervejinha, um vinho, um uísque, sei lá o quê, e aí você no dia seguinte tem que sair cedo, aí você tá fora de casa, você não consegue fazer atividade física. Então, na prática, existe algo que primeiro a gente precisa comprar internamente, né? E se eu estou, por exemplo, eu estou com sobrepeso, estou com pressão alta tal, e aí abre uma academia do lado da minha casa. E chega em uma academia que tem um nutricionista. E o cara da academia chega assim, olha, você não quer participar conosco? Eu vou te dar de graça você participar da academia. Cara, isso não vai mudar nada se a pessoa não quiser. Então, acho que o ponto que você coloca do desejo, desse entendimento, é muito legal. E aí, quando você vai no médico, o médico fala assim, ou você muda, ou você vai morrer, e você vai deixar filho adolescente, pequeno, ou não sei o quê, aí a pessoa leva um baita susto e muda. Então, eu vejo que o autoconhecimento, para ter os desejos corretos, para fazer uma troca dificílima, que você citou hoje, que eu adorei, que é a troca do presente pelo futuro, né? Faz com que a gente caminhe, porque é muito mais fácil não ter reunião semanal do que ter. Então, se eu não quiser verdadeiramente ganhar 4% do que vale a terra, eu não vou fazer essa rotina. Eu não vou fazer silagem, cara. Que coisa mais... Você fez silagem, você sabe o que é isso? Eu faço silagem toda hora. Putz, cara, não é fácil você fazer silagem. Mas se eu quero ganhar 4% do que vale a terra, eu tenho que ter comida guardada. Silagem, feno, comprar capulho. Eu preciso manejar o passo em estado da arte. Eu não gosto de cerca elétrica. Cara, a cerca elétrica é que vai viabilizar a fazenda. Não tem, não gosto de fazer capiaçu. Então, se não houver uma clareza para onde nós estamos indo, o que nós vamos ganhar quando a gente chegar lá, ninguém vai fazer. Então, assim, é para onde nós estamos indo e o que eu vou ganhar quando chegar lá. E a partir daí eu tenho certeza, quem ganha a prova não é quem gosta de competir. Quem ganha a prova é quem gosta de treinar. Então, a jornada vai ser linda. Cara, eu tenho que amar acordar cedo e estar indo na fazenda e estar corrigindo rota e estar olhando para o score de fezes e estar pesando boi e estar adorando receber notícia ruim. Se a gente não adorar receber notícia ruim, a gente não corrige. E pode parecer um absurdo, mas a gente precisa cada vez mais se abrir a conhecer profundamente aquilo que não está funcionando. E não culpar o camarada, sabe? E não falar assim, é assim mesmo, porque essa época era assim. Então, é uma questão de dentro para fora. O sucesso é uma decisão de dentro para fora. Se a gente tem fazenda que ganha com pecuária R$8.000 por hectare, você vai ver que essa pessoa foi impecável. Pode saber que ela trabalhou mais. Você falou, ela talvez não acordou 3h30 para treinar para o Ironman ou para o meio Iron, mas certamente ela acordou 3h30 para acertar alguma coisa importante. E ela tomou a decisão de pôr para fora do barco quem estava errado e pôr dentro do barco pessoas certas. Cara, é muito difícil tomar uma decisão de tirar as pessoas do barco. Porque você tem um relacionamento humano. Agora, uma coisa, eu estou trabalhando com o Matheus, uma coisa é o relacionamento que eu tenho, Antônio e Matheus, pessoalmente, a gratidão e a admiração mútua. Mas se eu combinei com o Matheus alguma coisa e eu não cumpri, na terceira que eu não cumpri, né, Matheus? Por mais que você goste de mim e da minha história, falou, Antônio, me desculpe, mas é o terceiro feedback que eu dou. Então, a gente não vai prosperar com gente errada no nosso barco. As pessoas têm que estar engajadas conosco. Esse é o ponto que eu acredito que a gente tem que estar trabalhando pelo propósito, pelo significado, e o dinheiro é só o prêmio por fazer algo bem feito. Então, quando a gente reconhece que o dinheiro é sinal e não final, que o final é o brilho no olho das pessoas, que o final é o orgulho de olhar para o teu gado e falar, que gado top. Se olhar para a tua pastagem e falar, nossa, como ela está melhor que no passado. E você vê uma fazenda funcionando sem a presença do dono, tomando decisão toda hora, é o que vai fazer a gente prosperar, sabe? Esse é o propósito. O projeto tem que ser legal. Se não for legal, não vai fazer sentido. Então, é encontrar essa motivação dentro de nós e não é uma tarefa simples, né?
por isso que é de dentro para fora, e por isso é para onde nós estamos indo, o que a gente vai ganhar quando chegar lá, e o quanto eu estou apaixonado pela caminhada. Se apaixonar pela caminhada é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma para a gente ter sucesso em qualquer coisa na vida. Ô, Chakra, eu sei que você gosta de ler. Você já leu Pense e Enriqueça? Ah, já li. Maravilhoso, cara. E Essencialismo, você já leu também? Cara, é querer muito pouca coisa. Eu acho que assim, a essência para mim é querer muito pouca coisa. Os 2 últimos livros que eu li, assim, foram esses, e assim, me fez tão mal de tão bem que fez, sabe? Exatamente, que te tira a cidade para as coisas que é assustador, assim, e transforma. Exatamente. Aqui foi, se deixar aqui, eu vou seguir com você, eu vou fazer você atrasar para o seu compromisso. O bate-papo está muito bom, com certeza eu vou te amolar de novo para a gente continuar. É uma honra, Matheus, tá louco. É muito prazer. E passando por Rio Claro, já está feito o convite para vir tomar vinho e jantar aqui em casa. Mas vamos lá, momento final aqui, eu sempre faço um bate-bola com a turma. Eu adoro esses momentos quando eu ouço em podcast. Acho que eu quis ter um podcast meu só para chegar nessa hora aqui. Que delícia. Bate-bola. Mas bora lá, então. Perguntinha rápida. Eu pergunto, você joga de novo para cá, tá bom? Beleza. Então vamos lá. O Chakra ele pode colocar uma frase em toda a porteira do Brasil. O pecuarista vai chegar na fazenda, tá lá a frase do Chakra com uma mensagem para ele entrar dentro da fazenda. Que frase seria essa? Aqui tem gente feliz batendo meta. Boa. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu dentro de uma fazenda? A coisa mais estranha que eu vi dentro de uma fazenda, talvez mais triste do que estranha, era o dono da fazenda, o filho do dono que assumiu a fazenda, absolutamente desmotivado em estar ali. Um patrimônio gigante, uma fazenda incrível, e ele lá, assim, praticamente falou assim, eu tô aqui em sofrimento, que eu não queria estar aqui. E foi quando a gente falou, poxa, então saia que a gente ajusta você cuidar. Assim, isso foi mais impactante para mim, vendo alguém se superando emocionalmente para estar num lugar que ele não queria estar. Boa. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu no ambiente de pecuária, né? Não, ou quiser falar na vida também, vale. Talvez o melhor conselho que eu já recebi, e foi do meu avô, que tinha a 3ª série do primário, e foi impressionante isso, que ele falou assim, primeiro aprenda a fazer a conta para depois aprender a fazer a lavoura. Primeiro faz a conta para depois fazer a lavoura. Então, assim, foi impressionante. Primeiro faz a conta para depois fazer a lavoura. Primeiro você tem que aprender a fazer a conta para depois fazer a lavoura. Foi um caso específico que a gente queria plantar um negócio, falou, você já fez a conta? Né? Primeiro faz a conta para depois plantar a lavoura. Então, esse foi, sem dúvida, o recado, a mensagem mais forte que eu já recebi, que mudou minha vida ou moldou a minha vida. Fazer a conta antes de começar, né, executar. Antes aí falando depende, né? É isso aí. Se tivesse um superpoder de mudar algo na pecuária, o que você mudaria? Se eu tivesse o superpoder para mudar algo da pecuária, eu mudaria a perspectiva da maioria dos pecuaristas sobre a gestão de pessoas. Boa. A última. Pecuária em uma palavra. Vida. Boa. Chakra, muito obrigado. Adorei o bate-papo. Quiser falar, como o pessoal te acha aí? Olha, eu que agradeço o bate-papo, Matheus, assim, nem parece que a gente falou o tempo que a gente falou, poderia ficar horas e mais horas, né? Muito legal. Sempre admirei você, seu trabalho, a forma como você conduz sua vida, e então foi uma honra mesmo, delicioso. E pode me achar através do Instagram, é o caminho mais fácil, né? @Antônio_Chakra, CHAKER, ou instituto.integra com 2 T's, que é onde também pode nos achar. Então, nas redes sociais, isso seja em qualquer uma delas, nos acha dessa forma, vai ser um prazer poder recebê-los. E convido a todos a estar conosco nessa
nessa jornada também de ajudar a transformar o agronegócio através da gestão, da tecnologia e das pessoas, e sem dúvida nenhuma, acompanhar o Na Fazenda vai ser aí uma forma bastante objetiva, eficaz para a gente seguir transformando o agro, né? Show. Muito obrigado mais uma vez, Chakra. Quem ouviu até agora aí o nosso bate-papo, eu adorei mesmo, pena ter que parar, mas deixa seu like aí, curte, dá 5 estrelinhas aí no Spotify, compartilha naquele grupo de pecuaristas, é sempre bom a gente levar essa mensagem, e que mensagem boa foi hoje. Se inscreve no canal e ativa a notificação. No próximo episódio você recebe um alertinho aí, tá bom? Quem ainda não segue nafazenda.com lá no Instagram, fica o convite, informação quase que diária para vocês aí sobre pecuária e oportunidades que batem na porteira. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, um abraço, valeu!